quero me apresentar contando um pouquinho do que nós vivenciamos, porque aqui tem outros amigos pastores que aqui estão, líderes. Cadê os líderes da igreja? Faz assim os líderes, ó. Amém? Olha aí, quantidade linda de líderes. E nós começamos a igreja quando Deus falou com meus antigos pastores que eu tinha que começar algo na minha casa, que Deus estava me dando um ministério para poder desenvolver. Eu olhei bem para eles e disse assim: vocês querem que eu vou embora da igreja? Eu amo estar aqui com vocês. Ele falou: não, Deus está lhe dando algo diferenciado, e Ele já vem falando conosco, já há mais de 6 meses nós estamos teimando, mas já chegou a hora. E eu fui para minha casa, falei: como que vai ser isso? Minha esposa, Ana Paula, ela falou assim: amor, nós temos um radinho velho no fundo de casa e uma caixinha de som, está quase esfarelando, dá para usar ainda. Vamos colocar aqui, vamos falar do amor de Deus para os vizinhos. E nós começamos a convidar os vizinhos. Na verdade, eu saí convidando os vizinhos. E olhei para eles e disse assim: gente, hoje às 19h30, ali na minha casa, ali na esquina, vai ter uma oração e bastante comida. Eu pensei, se não for pela oração, né, Sueli? Vai pela comida, né? Pensei comigo, por um ou por outro, mas que vai. Gente, incrível. A maioria disseram assim: que hora que é? Às 19h30? Vamos estar lá. Eu cheguei em casa muito empolgado, muito feliz. Falei: Ana, isso aqui vai encher. Tem mais cadeira? Ela falou: da cozinha e da outra sala eu já peguei. Tem uns bancos velhos no quintal. Eu fui lá, dei uma ajeitadinha, coloquei uns tijolos embaixo, estendi lá, tudo muito humilde. Quando deu 19h30, gente, não deu ninguém. 20 horas, ninguém. 20h30, chegou minha sogra, e passando mal. Continuei pregando, falei: bom, onde há 2 ou 3, dá culto, né? Comecei a pregar. Com 15 minutos de mensagem, minha sogra coloca a mão, a Avelina Soares, coloca a mão no coração e diz assim: eu não estou aguentando, eu estou passando muito mal, estou passando mal. E eu pregando, a minha esposa falou assim: eu vou entrar para dentro de casa com a mamãe. Falei: meu Deus. Continuei pregando, agora só para as cadeiras. Terminando o culto, eu dei a bênção apostólica para as cadeiras. E uma voz poderosa falou comigo: faça o apelo. Eu falei: estou ficando doido. Cadeira não aceita Jesus? Banco não aceita Jesus? Novamente falou comigo: faz o apelo. E eu corri, catei a Bíblia, entrei para dentro de casa. Cheguei lá, encontrei minha sogra e minha esposa comendo bolo, tomando café. Falei: que a senhora não estava passando mal? Ela: sarei. Falei: que raiva. Mas foi bom. Falei: pessoa, se morre aqui, já era na igreja. Se morre a igreja aqui, ninguém vem. Primeiro culto já mata a sogra. Falei comigo: puxa, será que é para mim? Isso há 15 anos atrás. Será que é para mim? Será que é para mim pregar o evangelho? Fazer da minha casa um lugar de salvação? Será que é para mim? No outro dia, às 17h, minha esposa sai para atender o portão, alguém gritando no portão. E ela entra para dentro de casa, apavorada. Ela falou assim: tem uma moça aí no portão, que ouviu o culto inteiro escondido atrás do muro, ali no cantinho da árvore. E agora ela está aí, que ela falou que ela quer aceitar Jesus. E nessa hora eu gritei: misericórdia. Por que eu não acreditei? Fui lá, falei: o nome dela é Ana Cláudia. Eu falei: você tem certeza que você quer aceitar Jesus? Ela falou: tenho, eu escutei tudo você pregando, só fiquei com vergonha de entrar, não tinha ninguém. Eu falei: mas você vai ser crente? Não, mas eu quero sim. Eu falei: você tem certeza? Então ajoelhe então. Eu também ajoelho do seu lado. Eu ajoelhei e ela aceitou a Jesus. Eu não parei mais. Pouco tempo a casa foi dando mais pessoas, 15, 20, 30, 50, 70 pessoas, 80 pessoas, 100 pessoas na área. E o motorista de coletivo queria me bater, porque ninguém passava mais na rua.
Virou um tumulto ali na área da minha casa, que no máximo cabia 30. Deus mandou eu fazer uma renúncia, deixar o meu bom emprego que eu tinha e viver da fé e não da obra. Em pouco tempo eu estava passando fome. No interior de São Paulo, as famílias mais humildes, elas compram uma linguiça chamada Cabo de Rei. Alguém já ouviu falar? Vocês estão livres então. Porque aquilo lá, irmão, olha, era dessa grossura. E ela é desse tamanho, é 1 metro. E você frita, ela faz assim. Aí o que sobrava, a gente fazia arroz. Só que você tinha que comer quente. Porque se você comesse gelado, o que acontecia com o arroz, com a gordura? Empedrava. E foram muita dificuldade. E a casa enchendo. E muita dificuldade. Um dia eu estava muito estressado. Eu falei para minha esposa, eu não como mais essa linguiça. Ela falou, é verdade. Eu falei, por quê? Ela falou, acabou. Aí fomos comer arroz e tomate. Aí eu comendo aquele arroz com um tomate partido no meio, metade para ela e para mim, eu chorei. E no outro dia eu falei assim, ou Deus entra com providência, ou Ele entra com providência, porque Ele é o Deus da providência. Ele é Jeová Jireh. Fui para o culto mais cedo. O culto era fácil mais cedo, era a área da minha casa. Ajoelhei e falei, enquanto Deus não entrar com providência, eu quero carne, Deus. O Senhor me dá carne, eu gosto de carne. E comecei a orar. Orei 40 minutos pedindo carne. Aí falei, se o Senhor não quer dar carne, dá frango. Porque na Bíblia está escrito que o Senhor mandou nuvem de codornizes. O Senhor deu carne para Elias. E eu estou ali orando, já passava de 1 hora. Chegou uma senhora e eu olhei, já conhecia. Quando eu olhei para ela, falei, nossa, essa está pior do que eu, não vou nem atender. Continuei orando, ela falou, irmão Klebe. Falei, fia, ora. E ela orou, meia hora comigo. Ela falou, preciso te falar algo. Eu falei, fale. Ela falou assim, eu sei que você não precisa. Eu falei, ô santa, fala. Mas então, eu falei, fala logo. Ela falou, eu senti de comprar 8 quilos de carne para te dar de presente. Não, aplauda aí. Aquele dia eu acabei o culto mais cedo, gente. E eu falei para os irmãos assim, a mão de Deus ou a mão do pastor? Eles falaram, a mão de Deus. Eu falei, vai todo mundo para casa cedo, que hoje eu tenho um compromisso. Falei para minha esposa, entra mais cedo para casa hoje e frita 4 pedaços de bife. Bem grandão, 2 para você e 2 para mim. E aí, na hora que ela estava fritando, o cheiro foi tudo na área, né? Os irmãos, olha, a casa do pastor está bênção, coitado do pastor. Gente, na hora que eu sentei na mesa para comer, minha voz embargou. E eu chorei. 10 minutos chorando. Eu tentava me alimentar e eu não conseguia. Eu ajoelhei no pé da mesa e o Espírito Santo invadiu a cozinha da minha casa. E ele disse assim, se tu tivesses pedido para mim da forma que tu pediste, eu já tinha mudado a sua história. E eu falei para minha esposa, falei, a partir de hoje, nós vamos ajudar muita gente. Porque Deus falou comigo. E nós não precisamos ter, nós precisamos ser. Deus virou a nossa história. Mudou a nossa história. Hoje nós temos na igreja, eu tenho 2 restaurantes na igreja. Na igreja a gente tem restaurante, que a gente fornece alimentação. Nós temos na igreja um mercado solidário, onde as pessoas fazem compra gratuitamente. É um mercado, eu tenho um mercado na área da igreja. E as pessoas vão lá e fazem compra sem pagar R$1. É um mercado solidário. Nós desenvolvemos um projeto e nós já diminuímos, a nossa cidade é pequena, ela 70 mil habitantes, mas nós já diminuímos 25% o número de pessoas em situação de rua, de vulnerabilidade social no nosso município. Deus mudou a história. Vocês querem assistir um pedacinho da igreja, como ela ficou? Quem quer assistir? Ou deixa para outro culto? Ou deixa para amanhã? Hoje, pastor? Então, quer assistir como... Irmão, eu saí de uma área que cabia no máximo 60, 30 pessoas, mais 30 fora.
mas eu acreditei no sobrenatural. Quem aqui acredita? Dá um glória a Deus. Pode soltar, por gentileza. Olha como ficou a igreja. Olha aí. Essa é a nossa igreja. Hoje nós temos 4.000 membros na igreja. Nós fazemos um trabalho junto à segurança pública do nosso município. Esse é um culto nosso. Essa é minha esposa. Esse é um trabalho que a gente faz social. Nós temos médico na igreja que trabalha. Fazemos um trabalho com morador de rua. Nós abrimos uma comunidade terapêutica, uma clínica. Para dependência química. Fazemos um trabalho na área de esporte do município, com passeio ciclístico, caminhada da fé. Há 8 meses atrás nós compramos um clube de 3 alqueiros na cidade. É esse clube. As crianças se alimentando, tudo criança ali, ó. São 500 crianças a 600. Nosso batismo deu, o ano passado, 700 pessoas batizadas. E eu declaro que Deus vai fazer isso aqui também. Em nome de Jesus. Se você crê, pode aplaudir. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Queridos, eu não estou falando de alguém que saiu de um berço de ouro. Estou falando de alguém que passou fome. Estou falando de alguém que padeceu necessidades. Estou falando que Deus faz sinais, prodígios e maravilhas. Vocês estão para completar 100 anos. Querido, isso não é só uma data. É o início de uma nova etapa. É uma girada de chave. É uma página que se vira. Um novo amanhecer de Deus está chegando para esta igreja. E você vai fazer parte disso. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo em 1 Crônicas. Eu quero dar um tema para esta mensagem. O que fazer quando ele está, na presença daquele que está presente? Ela vai colocar lá. O que fazer quando a presença está presente? O que fazer quando a presença está presente?
1 Crônicas capítulo 13, versículo 13. Você que achou, diga amém. Você que não achou, diga me espere. Te espero. Glória a Deus. Oh, aleluia. Vem Espírito Santo, vem, vem. Glória a Jesus. Aleluia. Diz assim o texto sagrado: e por isso Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses. Quanto tempo? Mais forte? 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom em tudo quanto tinha ou possuía. Obrigado, Senhor. Vai além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Amém. Queridos, eu quero chamar a tua atenção, porque a arca da aliança era o símbolo no Antigo Testamento, o símbolo máximo da presença de Deus. E Deus, ele decidiu deixar este símbolo da tua presença no meio do teu povo. Quando Israel, para você ter uma ideia, chegava com a arca, as batalhas geralmente eram vencidas, porque o povo sabia que quando a arca chegava, o Deus de Israel chegava. Eles entendiam que aquela arca era a presença de Deus no meio do povo, e a batalha seria vencida. Não haveria condições de vencer o povo de Deus quando a arca estava presente. Você já está entendendo algo aí? Que quando você chega com a presença, você é imbatível. Só os imbatíveis, faz um barulho aí. Eles tremiam, estremeciam, porque sabia que quando a arca chegava, Deus manifestaria o teu poder e pelejaria em favor do teu povo. Mas por não valorizar, e numa certa feita, infelizmente os filhos de Eli, Ofni e Finéias, por não entenderem o que era a presença, numa certa batalha, infelizmente, eles perderam a arca. E deixa eu abrir um parente aqui. Ela vai parar no templo de Dagon. Dagon era uma estátua, parte homem e parte peixe. E eles diziam que Dagon era o senhor dos rios e dos mares. E eles colocavam sua crença na prosperidade das pescas em Dagon. Agora a arca está perdida e foi parar no templo de Dagon. Os sacerdotes de Dagon deixaram a arca na frente daquela imagem. E no outro dia, quando eles chegaram para ver o que estava acontecendo, a estátua de Dagon estava caída com a cara no chão e os 2 pulsos cortados, porque diante de Deus todo joelho se dobra, toda língua confessa: não há outro maior do que o Senhor teu Deus. Não há outro maior. Querido, aonde você colocar a planta dos pés, Deus chega com a glória dele. Mas nesse período, a arca ficou longe de Israel. Eles até faziam culto, cantavam suas canções, eles até tinham candelabro, eles até, querido, ali eles faziam os seus gestos de rituais religiosos, mas ter culto sem arca é algo insosso. Já comeu sopa de hospital? É boa? Sim ou não? É o culto sem a presença, é o culto sem a arca. Tem a liturgia, tem as palmas, tem até uma certa alegria, mas se não tem a presença, não tem, querido, a glória maior de Deus. E infelizmente, tem pessoas que estão na presença,
mas não sentem a presença. Estão na presença de Deus, mas não conseguem se envolver com Deus. Você já viu alguém vindo para o culto sem a arca? Ele já, é claro que aqui não tem, mas lá em São Paulo, onde eu moro, tem muita gente que sai de casa brigando. Ai, você demora muito, vamos logo. Aqui não tem não, né? Sim ou não? Hã? Gente que chega aqui triste, sem a arca, sem a presença. Fala para bater palma. Fala para dar uma glória a Deus. Misericredo. Está sem a arca. Agora, você já viu alguém com a arca no culto? Você já viu alguém com a arca no culto? Como ele é alegre, como ele glorifica. Dá uma olhada, vê que quem está do seu lado tem a presença, tem a arca. Dá para ver? Vê se tem. Se tem, ele vai fazer algum barulho. Se tem, ele vai fazer alguma coisa. Aleluia! Aleluia! Eu gosto muito de visitar a célula. E um dia eu estava todo aleluado, cheio da presença em casa. Falei para minha esposa, vamos nós três, eu e você e Miguel, fazer a supervisão, andar na célula, dar oi para os irmãos. E eu quero ir numa célula de jovem, falei para ela. Eu quero ir numa de jovem, quero me alegrar. Aí eu fui chegando, tinha bastante gente na célula, sabe, meio escurinha assim, né? Eu falei, será que eles estão assistindo filme? Alguma coisa? O que está acontecendo nessa célula? Fui entrando, a pessoa olhou e falou, ô pastor, na paz? Falei, na paz. Já acabou? Não, está começando. Falei, misericredo. Fiquei lá 15 minutos. Falei, vixe amor, vamos lá na terceira idade, é que está assim. Vamos na célula da terceira idade. Cheguei na célula da terceira idade. Cheguei lá, o pessoal estava assim, és tu única esperança no meu coração, ó Jesus. Eu falei, eu vou ficar aqui, porque aqui tem arca. Aqui tem presença. Aqui tem presença. Irmão, aonde tem presença tem alegria. Aonde tem presença tem milagre. Aonde tem presença tem amor. Eu declaro que vai ter a presença no teu casamento. Eu declaro que vai ter a presença na vida dos teus filhos. Não, quem está querendo? Levanta a mão, levanta a mão. Diga, eu recebo a presença. Então se alegre, glorifique e exalte. Aleluia. Queridos, agora Davi assume o reinado. E no reinado de Davi ele deixa bem claro, eu não vou iniciar o meu ministério, o meu reinado, sem ter a arca no epicentro da minha cidade, Jerusalém. Eu quero a arca, eu quero a presença. Eu só governo se a presença estiver presente. Foi o que ele declarou. Aí Davi inicia uma empreitada. Davi decide buscar a arca. Ele decide buscar a presença de Deus. Pessoas decisivas decidem destinos decisivos. Eu vou falar, você repete. Perguntaram para mim assim, pastor Clébio, o que é a vida? E eu falei, uma sucessão sucessiva de sucessos e insucessos que sucedem sucessivamente sem cessar. Repita. Tá bom, você subiu aí e já saiu. A vida tem hora que deixa aqui, mas ela tem hora que é uma roda gigante. Sucessos e insucessos. Davi falou assim, eu sei que é a vida. Agora, enfrentar um tempo de sucesso eu enfrento. Porque sem a arca eu posso até respirar, mas com a arca eu vou inspirar. E eu quero a arca. E ele decide buscar. Quando eu decido buscar, eu decido orar. Quando eu decido buscar, eu decido renunciar. Quando eu decido buscar, eu decido travar a maior batalha que um ser humano pode travar, que não é contra demônios, mas é contra si próprio, seus desejos e prazeres. É difícil falar não para si mesmo. É ou não é?
Não tem hora que você está falando assim, Deus fala, fica quieta, você vai, meu Deus, fica quieta. Você não tem hora que você fala para você, cala a boca. É a batalha que você trava. Davi, ele decidiu buscar, ele decidiu orar, ele decidiu se entregar. Foi a mesma coisa que aconteceu em Atos capítulo de número 2. Aqueles 120 homens e mulheres que ficaram em Jerusalém decidiram buscar até que do alto fossem revestidos de poder. Decida ser cheio, decida ter a presença. Querido, suas decisões têm que mudar suas atitudes. Você sabia que a força do hábito, ela é mais forte do que a força de vontade? Quantas vezes você pisca sem perceber? Você não sabe. Isso é chamado de espasmo, movimento involuntário dos olhos. Agora, quantas vezes você já abriu a geladeira sem ter fome, só por abrir? E olha lá dentro, depois dá mais uma voltinha na casa e vai lá e olha de novo. Diga comigo, força do hábito. Quem aqui tem muitos hábitos? Ah, você não levantou a mão, quer ver agora? Quem aqui, às vezes, na força do hábito, pega a chave e faz isso aqui, ó. E ainda olha. Nossa. Força, e tem gente perto, você nem percebe, porque é o hábito. E quem olha fala, misericórdia, meu Deus do céu. Agora, sabe que é decidir buscar, é decidir trazer novos hábitos de fé, é decidir levantar de manhã e falar, eu vou orar, é decidir falar, eu vou jejuar. Davi decidiu buscar. Só que ele ficou muito eufórico, muito alegre, muito entusiasmado, ele ficou acelerado, e ele olha para todo mundo e fala, estou decidido. Já viu gente assim? Estou decidido, eu vou buscar a arca. Calma, Davi, calma nada, eu vou buscar a arca. Mas Davi, não, eu vou, calma. Irmãos, paciência, cutuca alguém e fala, paciência é uma virtude. Irmão, toda pessoa impaciente casa errado, viu? Porque, pelo menos na igreja que eu pastorei, tem muitas irmãs e irmãos que falam assim, ó pai, aquele que vinha a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Lá tem. E eu falo, olha, a pessoa impaciente, ela negocia valores por privilégios. Tem que ter paciência, esperar, se orientar. Ele não teve paciência. E ele faz o quê? Ele fala, faz o seguinte, pega um carro zerinho de boi, aquele que tem plástico no banco, zero. Pega o Uza, que é o filho de Abinadab, e ele vai pegar a arca com a gente. Eu vou colocar ela num carro de boi, que a coisa é mais rápida, e eu já trago ela rapidamente para Jerusalém. E ele foi, fazendo a coisa errada, mas todo entusiasmado. Fazendo a coisa errada, mas todo jubiloso. Tem gente assim, que está errando e ainda está rindo. Está errando e ainda está achando que está bem. E assim Davi foi. Pega a arca, coloca num carro de boi, e vem pulando, dançando, se alegrando, a motivação certa, mas fazendo a coisa do jeito errado. Diga comigo, vai dar problema. Não adianta fazer a coisa certa, tem o entusiasmo certo, mas querer fazer as coisas do jeito errado. Não adianta. Você pode ter bom entusiasmo, mas tem que ter bom direcionamento. Ele falou, não, vamos lá, não adianta. Irmãos, quer ver dar certo as coisas? Siga o que Deus revelou para o anjo da igreja. Não adianta você querer fazer, mas do meu jeito dá certo, pastor. Pode dar certo, querido, mas a ordem dos fatores altera o produto na fé. Por quê? Mas dá certo do meu jeito, dá certo, mas quando é revelado gera milagre. Você gosta que dá certo ou gosta de ver milagre? Acabou. E na hora que a arca estava indo, querido, ela passa na eira de Araúna, um lugar plano, não tinha muita pedra, não. E na hora que ela está passando ali naquela eira, o boi tropeça, diga ai! E a arca faz isso aqui, ó. A arca tomba. Na hora que a arca tomba, um menino cheio das boas intenções, um rapaz, o nome dele era Uza.
que ele faz? A arca vai cair, o que ele faz? Tenta segurar. Na hora que ele toca na arca, automaticamente Deus mata ele. Deus matou o menino. O rapazinho de 17 anos cai morto, todo mundo ficou apavorado. O apavoro entrou no coração de todos. Gente, Uza morreu, foi tocar na arca, morreu. Depois você lê crônica, você vai amar a história. Morreu, tocou na arca, morreu. E agora? Agora, abra um parente. A arca não chegou no carro de boi flutuando. Alguém pegou e colocou lá, não foi? E quem foi? Foi esse rapaz. Agora, por que ele tocou algumas vezes na arca e dessa vez ele toca e ele morre? Pergunta, por quê, pastor? Mais forte. Por quê, pastor? Porque tudo na vida tem limite. Tudo na vida tem limite. Ele já tinha brincado demais com a fé. Ele estava uma hora lá, uma hora aqui demais. E na hora que ele vai tocar, ali já deu limite. Ele já tinha ultrapassado todos os limites. Cuidado, irmão, chega uma hora na vida que a taça transborda. Erra hoje não dá nada, erra amanhã não dá nada. Uma hora chega nos limites. Eu conheço mães que choram, porque falou para a filha, cuidado, não dá nada, mãe, não dá. Até que a menina rompeu todos os limites, foi para uma festa e não voltou, o carro encapotou. Eu já orientei pessoas que eu falei, vigia nesse casamento seu, que o casamento está legal, e na hora que a gente foi tentar ajudar, já não tinha mais jeito, já tinha se acabado o casamento, porque o homem já tinha rompido todos os limites, e a mulher já não acreditava mais nele. Ele já tinha rompido todos os limites. Cuidado, tudo na vida tem o quê? Limite. E às vezes falta uma gotinha para a taça transbordar, e você perder tudo que Deus tem para te entregar. Foi só tocar. Tocou, morreu. E na hora que morre, foi fazer a coisa certa do jeito errado, dá problema. Na hora que ele morreu, Davi, querido, ficou assustado. Davi ficou apavorado, pastor Milton. Ficou apavorado. E agora, gente, o que a gente vai fazer? E agora? Por que não perguntou antes, né? Quem já ouviu esse ditado popular? Vai esperar o leite derramar para depois olhar? Quem já ouviu esse ditado? Irmão, tem gente que espera o pior acontecer. Espera o pior acontecer. E infelizmente Davi espera o pior. Infelizmente o pior acontece. O temor toma conta de Davi, o desespero toma conta de Davi, ele para tudo. Na hora que você não sabe o que faz, então não faça. Está em dúvida? Sossega. Eu não sei o que eu faço, então não faz. Vai orar, vai buscar a resposta. E Davi fez uma pergunta, meu irmão. Ele disse assim: o que eu farei para poder conduzir a arca do Senhor? O que eu devo fazer? Por que não perguntou antes? Por que não perguntou antes? Agora eu quero abrir um parênteses aqui, que Davi fez a pergunta-chave, a pergunta certa. Querido, eu amo o negócio da pergunta. Saber fazer pergunta é uma arte. Você sabia que tem pessoas que estudam para poder chegar em certas mesas e fazer perguntas? Se você olhar na Bíblia, você vai ver que pessoas fizeram perguntas que mudaram a história de nações. Porque você tem que aprender, querido, que existe N tipos de pergunta. Pergunta aberta, pergunta fechada, pergunta sugestiva. Davi fez uma pergunta e ele falou: o que eu vou fazer? Primeira pessoa que você tem que aprender a fazer pergunta, bate a mão no peito e fala: para mim mesmo. Sabia que você tem que aprender a perguntar as coisas para você? Quando você faz assim, o que eu devo fazer para melhorar as coisas dentro de casa? Olha como a pergunta, ela não sai, ela sobe. Fala assim comigo, faz cara de inteligente, faz assim, assim. Você vai ver que isso é terapêutico, que eu vou te ensinar. Faz assim: o que eu devo fazer para melhorar a minha vida dentro de casa? Se você notar, essa pergunta, ela não sai, ela sobe.
A ciência diz que quando você faz esse tipo de pergunta, o seu cérebro, ele emite 24 watts de potência. Isso significa que você está buscando no seu subconsciente respostas que de repente você tem e não sabe que tem. Você tem resposta para certas áreas da tua vida, mas você não sabe. Mas quando você faz pergunta para si mesmo, que seus neurônios começam a emitir estímulos elétricos e ele começa a trabalhar buscando resposta na mente. Você sabia que uns 5 anos atrás, eu vou falar, minha esposa não está aqui mesmo, eu vou falar. Há uns 7, 8 anos atrás, eu falei assim para mim, eu vou ser feliz. Deus, o que eu preciso para ser feliz de verdade? Meu irmão, minha mulher tem 1,60 m. E baixinha, você sabe como é que o negócio é, né? Baixinho é... Bichinha é marrenta. A minha é, pelo menos, né? E a sua é? Sim ou não? A minha é marrenta. E eu e a Ana, a gente gosta muito de bater papo, conversar. Nós tomamos café junto todo dia, no final do dia. E eu falei para ela assim, nós vamos ser mais felizes. Ela falou, por quê? Foi porque eu decidi. E eu procurei e eu encontrei. Quando eu decidi ser feliz, quer dizer que eu decidi falar para ela que ela tem razão, mesmo não tendo. Eu falei, você tem razão. Não tem nada. Mas eu prefiro perder uma discussão na sala e dormir abraçadinho no quarto. Eu prefiro ter sorriso do que cara feia. Claro que aqui não tem, mas por aí tem crente que tem cara de maracujá de gaveta, irmão. Já viu? Então, você começa a perguntar para si, você vai encontrando respostas dentro de você. Aprenda a fazer pergunta certa, na hora certa, para a pessoa certa. A Bíblia diz assim em João 4, capítulo 20, que uma mulher olha para Jesus e fala assim, bom mestre, aonde devemos adorar? É aqui, lugar de adoração? Jesus falou assim, a hora vem, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito. Pode parecer simples. Essa foi a resposta que desconstruiu 1000 anos de embate teológico entre judeus e samaritanos. Porque os judeus falavam, ó, tem que adorar em Israel, é no templo. Não, tem que adorar no poço de Jacó. Jesus falou, nem Israel, nem no poço de Jacó. É verdadeiro adorador? Adora em espírito e em verdade. A cidade veio inteira para os pés de Jesus. Por causa de uma pergunta de uma mulher. Um rapaz rico chegou para Jesus e falou assim, bom mestre, o que farei eu para ter a vida? Jesus falou para ele e trouxe a resposta que mudaria a história de muitos que querem viver eternamente. Meu irmão, respostas mudam situações. Tem pessoas que pagam milhões para poder sentar em certas mesas e ter respostas industriais para poder mudar. Nações, para ter o seu poderio bélico, eles sentam e pagam para outras nações para poder perguntar certos trâmites dentro do exército. Olha só, quando você ajoelha, você pode fazer perguntas que vão mudar a sua história. E olha, você não percebeu, mas a resposta de Deus está aí do seu lado, só dá uma olhadinha. Olha a resposta de Deus. Está aí. Entenda essa verdade. Uma vez eu estava pregando sobre pessoas improváveis, e um rapaz me fez uma pergunta que mudaria a história da vida dele. O nome dele é João Barbosa. Só que ele chegou em mim e falou assim, eu falei, Deus levanta improváveis, sim ou não, igreja? Gente que não tem condição. E ele chegou em mim e falou assim, pastor, quer fazer uma pergunta para o senhor? Eu estava ficando nervoso já. Falei, que pergunta, João? Você falou que Deus levanta improvável. Ele falou, eu sou improvável? Eu falei, você é. Mas eu vou pregar. Eu posso pregar? Olha a pergunta que ele me fez. Eu falei, tem mais alguma pergunta, João?
Aí ele emendou em outra pergunta, falou, eu quero abrir uma como é que é? Mas você não espera, você é impaciente, hein? Pode aplaudir o Senhor. E eu também fiz isso com o João. Falei, João, eu uma pessoa muito amável na igreja. Falei, João, faz o curso de liderança umas 2 vezes e eu vou lá da sua casa, depois você abre lá. E eu cheguei em casa e falei, eu não quero que o João fique triste. Mandei ele fazer uns 2 cursos de liderança. E aí passou uns 4, 5 meses, falaram para mim, pastor, o João falou que o senhor vai lá na célula na casa dele. Eu falei, já abriu? Já. Eu falei, meu Deus, o João é gago. Como é que vai ter célula? Bom, mas ele perguntou e eu falei que Deus poderia levantar ele. Falei, dei a resposta. Eu falei, Ana, vamos lá na casa do João. Fui chegando perto da casa do João, vi um monte de carro. Falei, tem uma igreja perto da casa dele. Falei, nossa, que bênção. A igreja hoje está lotada de gente. Passei na frente da igreja, a igreja fechada. Falei, gente, onde esse monte de carro? Fui chegando, era na casa de quem, gente? Falei, o João deve estar dando comida para esse povo. O paulista gosta muito de comer. Falei, não é possível? Aí fui entrando, lotado, 40 pessoas na casa. Eu assustei. Gente, a área dele é muito grande. É uma área grande, são 2 terrenos, um grudado no outro. E uma área grande. E eu cheguei lá, vi aquele mundaréu de gente. Falei, o que esse homem está fazendo? Que ele é gago. O que ele fez? Ele pegou o estudo, dividiu em pequenas porções e foi dando um pouquinho para cada um. E na hora dele ensinar, ele colocou ritmo. Uma pessoa gaga pode cantar, você sabia? Porque o ritmo, ele desconstrói a gagueira. Aí o João fazia assim, na hora de ensinar. Gente, a palavra do Senhor diz assim. Eu não sei por que você não abre célula. Eu não sei. Se o João abriu. E o povo tudo normal, porque já fazia mês. Eu fiquei assim, ó. Aí o pessoal olhou para mim e falou, o que foi, pastor? Eu falei, o que foi? Olha aí o João. O que tem? Ele está ensinando. Eu falei, mas é assim? Ele falou, é normal. Aí passou, aí depois e Deus também fala na palavra. Eu falei, João do céu. Irmãos, o João multiplicou 6 vezes aquela célula. Se tornou supervisor de célula. Era solteiro, casou. Hoje ele tem uma menina. Se tornou conselheiro tutelar da cidade. Trabalha hoje nas fundações casas, desconstruindo rebeliões e dando palestra. Você crê no sobrenatural? Quando o pastor de vocês for lá em Lins, eu vou pedir para ele tirar uma foto com o João e vou mandar ele postar, porque Deus levantou o João. Quem crê que Deus levanta? Então bata a mão no peito, levanta a mão para o céu e diga, me levanta, Jesus, me levanta, Jesus. Não, diga, Deus está aqui, Deus está aqui. Diga, me levanta, me levanta, me levanta. Ele vai fazer da tua casa um lugar de salvação. Oh, aleluia! Só quem crê glorifica o nome do Senhor. Uou! Uou! Aleluia! Pergunta, Davi fez uma pergunta. E aí trouxeram a instrução para ele, como eu dei para o João. Trouxeram para Davi, a forma correta de levar a arca não é dessa forma. Nós vamos ter que te instruir, Davi. Mas você vai ter que voltar para Jerusalém, sentar com os sacerdotes e levitas para entender. Aí olharam para Davi e falaram assim, mas o que a gente faz com a arca? Ninguém quer tocar. Olharam para os lados, olharam para o outro lado, viram uma casinha, um casebre na verdade, de pau a pique, muito humilde.
cheio de restrições. Um homem na janela, o nome dele é Obed, conhecido como de Edom, Obed-Edom, na janela. A mulher passando, varrendo ali à frente da casa, que era tudo terra, tirando o resto de sujeira. Aí o Davi falou assim: bom, eu não quero que ninguém de Jerusalém morra, bota na casa daquele lá, já está meio acabado mesmo. E jogaram a arca, levaram a arca e quase que jogaram ela com medo na casa de um homem chamado Obed. Levaram para lá. Quando ele vai ver na arca, ele começa a tremer. Ele falou assim: gente, não é essa arca que matou o menino ali embaixo? O filho do Abinadab? O filho de Abinadab não morreu? O Uza? É. E o irmão dele? O irmão dele chamava Aiô, ao nome do irmão. Era Abinadab. Abinadab era pai de Uza e Aiô. Falou assim: mas não morreu o irmão daquele ali, o Aiô? É. O Uza morreu. Mas como que traz um negócio que mata a gente para minha casa? Deixa ela aí. Não, vai, o rei mandou, então manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele foi lá e abriu a sala, botou ela no melhor lugar. Repare comigo, a arca ficou na casa de Abinadab aproximadamente 20 anos. Na casa de Abinadab, 20 anos, depois que ela sai do templo de Dagon. Agora ela fica na casa de Obed-Edom quanto tempo? 3 meses. Quando ela entra na casa de Obed-Edom, agora diga assim: pastor, por que na casa de um não tem prosperidade, na casa do outro teve? Porque na casa de Abinadab era só um utensílio de Deus. Na casa, querido, de Obed-Edom era o quê? A presença de Deus. Utensílio de Deus, presença. Para muitos é só a igreja. Não, é casa do Senhor. Não, mas eu não reverencio o templo, e nem deve. Mas eu estou entrando no lugar onde Deus está. E eu sei que eu devo tirar a sandália dos pés, porque eu sei onde Ele está. Diga comigo: na casa de Obed-Edom teve reverência à presença. Na casa de Abinadab só cobriram o utensílio. Obed-Edom, reverência, sensibilidade, preste atenção, e entrega. A arca chegou. Gente, eu não quero conversa fiada, hein? A arca está aqui. Vamos respeitar, hein? A arca está aqui. Vamos levar a coisa séria, hein? A arca está aqui. Não vamos brincar, hein? A arca está aqui. E a mulher de Obed-Edom, segundo o historiador, ela era chata de maré de si. Magricela chata. Ela era. Quando a arca chega, no outro dia, a mulher estava um doce. Oi, Obed. Ele olha, ele estranha. Nossa, você está diferente. A arca está aqui. Os filhos mais educados, tudo arrumadinho. As criancinhas que viviam com a barriga tudo estufado. Tudo, olha, pai, bom dia. Olha, como é que vocês estão? Já limpamos um quintal. E olha, a vaca que estava morre, não morre, está boa. E o boizinho está atrás dela. Mas o que aconteceu? Pai, eu acho que é a arca. Passou-se 15 dias. Pode ler o texto, está escrito. A Bíblia diz assim, que tudo floresceu na casa de Obed-Edom. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que tudo floresceu na casa de quem? Tudo floresceu na casa de Clebe. Tudo floresceu na casa de... Então, se eu fosse você, eu falava o seu nome. E ainda levantava a mão direita e vai dizer assim: a arca está na minha casa. Tudo vai florescer. Tudo vai florescer. Não. Quem está crendo? Quem está crendo? Vai florescer lá dentro. Vai florescer lá dentro. Aleluia. A coisa foi tão intensa,
tão intensa, que a notícia chega em Davi. Passa 3 meses, a notícia passa, ele fala: eu já sei como pegar a arca. Obed-Edom, meu irmão, para você ter uma ideia, só para você ter uma ideia, que a vida desse homem mudou, que tudo, quando eu digo tudo, eu vou explicar para você biblicamente o que é tudo. Tudo na Bíblia está falando de crescimento em 4 níveis. Todo ser humano, ele é formado em 4 níveis. O ser humano, ele é físico, ele é emocional, ele é intelectual e ele é espiritual. Deus está dizendo: eu abençoei a casa de Obed-Edom fisicamente, saúde. Eu abençoei a casa de Obed-Edom emocionalmente, paz. Eu abençoei a casa de Obed-Edom espiritualmente. Eu abençoei a casa de Obed-Edom intelectualmente, inteligência. Para você ter ideia, os filhos desse homem se tornaram músico, inteligência musical e linguística. Deus deu para os filhos daquele homem, se tornaram músico na casa do Senhor. E Obed-Edom se tornou porteiro na casa do Senhor. E toda a linhagem dele, depois que a arca entrou, se tornou abençoada. Ai, meu Deus do céu! Eu estou declarando aqui que os seus filhos vão te dar orgulho, que os seus filhos serão viçosos. Ah, não, quem está crendo tem que fazer alguma coisa. Ai, meu Deus do céu, ai, ai, ai. Aleluia. Eu estou sentindo uma presença aqui muito forte, muito forte, muito forte, muito. Aleluia. E o que acontece? Davi fala: bom, agora eu sei como levar a arca, não é com carro de boi, é com levita. Levita. Tem 4 homens aqui para receber uma bênção? Vem aqui na frente, 4. 4. Isso. Fica aqui, um aqui, virado para lá. Um atrás do outro, virado para lá. Vocês vão levar a arca. Fica do lado de lá, irmão. E um aqui. O sacerdote disse assim: para levar a arca, não é boi que leva, é gente. E quem leva é levita. E os levitas vão colocar a arca no ombro. Coloca a arca no ombro, levita. Foi o que fizeram. E detalhe, Davi, Deus, ele não quer pressa, ele quer constância. Deus, ele não quer pressa, ele quer profundidade. Deus não quer agilidade, ele quer crescimento verdadeiro. Aí, como que vai levar? É rápido? Não. A arca é o seguinte: são 6 passos. Quantos passos? 6. Vamos lá. Não, todo mundo no passo certo. Vai, ó, comigo, vai. Olha para o pastor aqui, ó. Vai. Vai, conta, igreja. 2, 3, 4, 5, 6. E eles paravam. Agora aguenta aí, sacerdote, aguenta aí. Dá bem a volta, vira para lá agora. Aí, cuidado para derrubar a arca. Quantos passos eles tinham que dar? 6 passos. Agora, por que 6? Porque número na Bíblia tem um significado. Número 1, querido, está ligado à totalidade, o único Deus. Número 2 está ligado à unidade, o que 2 concorda na terra está ligado no céu. Número 3 está ligado à trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Número 4 está ligado à força, 4 elementos, 4 evangelhos. Número 5 está ligado à maturidade, os 5 ministérios, o quintúplio de Efésios. E número 6, diga, é o meu número, porque no 6º dia tu foste criado. 6 significa dependência. E 7 é o número de quem? Que é? Então Deus está dizendo, eles vão dando passo, você conta. Vai. Totalidade, unidade, trindade, força, maturidade, humanidade. Para! Quando chegava nessa hora, Deus falava assim: abaixa a arca. Abaixa. Não, abaixa, cuidado, abaixa. Mas abaixa. E quando eles abaixavam, a Bíblia diz assim que antes de dar o 7º passo, vocês lembram o que eles tinham que fazer? Adorar. Sabe o que Deus está dizendo? Com a sua força você pode ir até certo ponto, mas você não consegue fazer tudo. Com a sua capacidade você vai chegar até certo ponto,
Você pode ter sua correria, mas você tem que aprender a parar. Você pode trabalhar bastante, mas você tem que aprender a parar. Você pode correr atrás dos seus interesses, mas você tem que aprender a parar. Tudo na vida tem um tempo e a hora certa. Deus está dizendo: eu tenho um tempo na vida de vocês, e vocês têm que parar quando eu digo para. E quando eles paravam, a Bíblia diz que eles começavam a adorar. Só o sacerdote adora, adora. Não, levanta a mão aí. Isso, eles estavam adorando. Na hora que eles começaram a adorar, o Davi começou a adorar também. E todo o arraial do povo de Deus levantou a mão e foi adorando. Ramai chorori. Aleluia. 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 És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom, que tenho, cantarei a bondade de Deus. Ele é fiel em todo tempo, declare. És fiel em todo tempo. E eles adoravam, e Davi chorando, chorando. Em todo tempo tu és tão, tão bom, que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. La manada bachorro mundo que faz. Aleluia! Eles começaram a adorar. Eles entenderam que tinha que parar na hora certa, tinha que dar prioridade, buscar em primeiro reino. Eles entenderam que os seus desejos e prazeres e projetos não estão em prioridade. Deus está dizendo: você pode ter os seus projetos, mas eu sou prioridade na sua vida. Eu sou prioridade na sua vida. Eu sou prioridade. Você pode correr atrás, mas vai ter a hora de parar. Vai ter a hora de levantar a mão. Vai ter a hora de adorar. Uou! Aplauda o Senhor pela vida deles. Aleluia! Aleluia! Ramanaya surimian. Irmão, há uma presença. Aleluia. Suelen, né? Vem aqui me ajudar no louvor. Comece a falar com Deus. Há um mover do Espírito Santo aqui.